Olá, sejam bem-vindos ao canal Professor Baloi Responde. É um canal idealizado para nossos alunos do Direito Penal que assim queiram se aprofundar ou revisionar os conteúdos eventualmente ministrados em salas de aula. Este canal não substitui a leitura de doutrinas, de manuais de direito penal, como também a que se assistam a vídeos de professores renomados da disciplina Direito Penal. O objetivo do canal é que você cresça, é que você tenha uma amplitude maior da disciplina Direito Penal, que se diga uma disciplina apaixonante. Inscreva-se no canal, indique o canal, mas acima de tudo, dê o seu like, comente os vídeos aqui presentes, dê sugestões e até nos critique, que nós estamos aqui para juntos aprendermos a ciência penal, essa disciplina das garantias. O tema de hoje está em textilha, Lei Penal no Espaço. Lei Penal no Espaço é regulada no direito penal brasileiro, basicamente no artigo 5º do Código Penal. Aqui está a essência, aqui está a regra. É preciso que a gente diga, senhores, que a regra geralmente todo mundo sabe. As exceções é que costumam nos atrapalhar nas provas, no dia a dia, porque a regra é conhecida. Por isso mesmo, analisaremos a regra no presente vídeo, artigo 5º, parágrafos 1º e 2º do Código Penal, e numa próxima oportunidade analisaremos as exceções, aquelas previstas no artigo 7º do Código Penal, a chamada extraterritorialidade. Senhores, vamos então nos reportar ao que diz o artigo 5º do Código Penal. Caput. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Não há dúvidas que no território brasileiro haverá de se aplicar a lei penal brasileira. Salvo ou não irá se discutir mais nada quando o texto do Código Penal diz, sem prejuízo. Quer dizer que em algumas circunstâncias, tratados, convenções poderão impedir a aplicação da lei penal, mas essas são exceções. A regra é que aplica-se a lei penal brasileira em todo o território nacional. Vamos lá? Imaginemos então que nesse meu pequeno espaço, essa linha que eu estou fazendo, toda ela perpendicular, signifique que aqui é o Brasil. Sendo aqui o Brasil, eu estou, desde logo, imaginando os 26 estados e o Distrito Federal. Este, então, seria o território brasileiro. Seria a extensão da terra firme. Desde logo, nós vamos analisar a extensão de um território, de um país, e diremos que é território o quê? O subsolo, quer dizer, aquilo que está para baixo até a profundidade. E espaço aéreo, aquilo que está para cima. Eu não sei, senhores, se realmente eu poderia dizer isto. Nós temos a terra firme, aonde estão os nossos pés, aonde estão fixados aí os edifícios. Então, nós estamos na terra firme. Estamos na terra firme. Lembrei de uma obra literária, Casa Grande e Senzala. Lá tem um poema, né? Estamos em alto mar. Eu agora não estou em alto mar. Eu estou em terra firme. Espaço aéreo para cima. Sabe o que
você vai imaginando, vai olhando para cima, até encontrar o céu. Subsolo, você vai afundando profundamente. Então, é isto que é território. Ó, a terra firme, subsolo e o espaço aéreo. Alguns conceitos devem ser aí entendidos e percebidos, porque nós temos o que chamaremos de mar territorial e teremos também as chamadas águas internas. Vamos entender isto, como é que funciona à luz do direito penal. Sabe-se que o Brasil é um país costeiro, então para cá, o que eu tenho aqui é o Oceano Atlântico. Esse é o Oceano Atlântico. Para tanto, nós vamos criar uma linha daqui da costa. E vamos criar a primeira divisão e nós vamos chamar esta primeira parte de mar territorial. E vou criar uma segunda parte e vou chamar de zona econômica exclusiva. Direi que mar territorial tem 12 milhas. E direi que a zona econômica tem 200 milhas. Ok. Dito isto, ou por que se fazem necessárias essas considerações? Eu já ouvi alguém dizer, aplica-se a lei brasileira em todo o território nacional. E ainda afirma-se que até 200 milhas da costa fazem parte do território brasileiro. Então vamos lá esclarecer isso de forma rápida. Senhores, em 1970, o Brasil depositou um pedido à ONU a que esta extensão da costa até 200 milhas fosse considerado território brasileiro. Todavia, em 1993, o Brasil aderiu ao Estatuto do Mar. Um estatuto universal, um estatuto de ordem internacional, que entrou em vigor no Brasil a partir de 1994 por meio da Lei 8.617 de 93. O que é que diz essa lei? Diz que, em função de o Brasil ser signatário do Estatuto do Mar, considera-se território brasileiro até 12 milhas da costa. O meu país, Moçambique, a terra do Índico, é um país costeiro, tendo como limítrofe o Oceano Índico. Como o Brasil é signatário do Estatuto do Mar, como Moçambique é signatário do Estatuto do Mar, até 12 milhas do Oceano Índico considera-se território moçambicano. Estas 200 milhas a serem contadas do marco final das 12 enunciadas pela Lei 8.617 de 93, constituem o que é chamado de zona econômica exclusiva. Quer dizer, uma zona em que o Brasil poderá fazer a exploração econômica ou comercial dos recursos que aqui possam estar. O próprio Estatuto do Mar preconiza essa possibilidade. Feitas essas considerações, vamos avançar àquilo que interessa, o princípio da territorialidade. É território brasileiro, nos termos ou para fins de Código Penal,
este espaço de terra firme, o subsolo e também o espaço aéreo, até 12 milhas da costa, aplicando-se também a profundidade, como também o espaço aéreo por meio de uma linha imaginária. Dito isto, então, vamos compreender o parágrafo 1º do artigo 5º do Código Penal. Para efeitos penais, consideram-se extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e embarcações brasileiras mercantes de propriedade privada que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ao alto mar. Então, aqui nós vamos fazer uma junção, aplicar o princípio da territorialidade com o princípio da bandeira. Isto à luz do quê? Do artigo 5º, parágrafo 1º do CP. Porque quer dizer que o Código Penal estende o território para qualquer lugar do mundo. Quer dizer que pode-se aplicar a lei penal brasileira em qualquer espaço do mundo. Para que se aplique a lei penal brasileira em qualquer lugar do mundo, o território é estendido. O território é alargado. E o alargamento do território se dá em função da lei da bandeira ou princípio do pavilhão. Então vamos imaginar isso é uma embarcação. Está em alto mar. E aqui vamos imaginar, isto é uma aeronave. Colocar a janelinha para que ninguém confunda a nossa aeronave com uma baleia. O desenho é perfeito. O que isso quer dizer? À luz do parágrafo 1º. No parágrafo 1º, diz o dispositivo legal que, a bordo de embarcações públicas ou aeronaves também públicas, a serviço do governo, as embarcações e aeronaves, aplicar-se-á a lei penal brasileira, inclusive nas privadas, desde que se achem em alto mar ou no espaço aéreo brasileiro. Não se discute. Aí se estendeu o território. Ele se ampliou. Ele se alargou. Parece muito simples entender e compreender isso, o que até é de se compreender. Mas vamos imaginar uma hipótese em que nós temos uma aeronave pública brasileira nas águas do Índico, distante, portanto, do Brasil, e dentro da aeronave, dentro da embarcação, lá nas águas do Índico, que está a embarcação nas águas do Índico. E eu tenho um passageiro, o John. O John é inglês. Cidadão inglês. E eu tenho o grande Tício, cidadão brasileiro.
repente, John se desentende com Tício, cidadão brasileiro, e John causa lesão corporal em Tício. Estão nas águas do Índico, 12 milhas da costa de Moçambique. Qual a lei, então, haveria de ser aplicada? Nessa disposição, inexistem dúvidas que a lei a ser aplicada é a lei brasileira, porque trata-se, no nosso exemplo, de uma embarcação pública. Princípio da territorialidade, não tenha dúvida, é o artigo 5º do Código Penal. Aplica-se a lei brasileira em todo o território nacional. Território esse que é compreendido até 12 milhas da costa, à luz da Lei 8.617 de 93. Mas, à luz do parágrafo 1º do artigo 5º do CP, as embarcações públicas e aeronaves públicas ou a serviço do governo brasileiro tomam, alargam, estendem o território nacional. É a lei da bandeira ou a chamada extensão territorial. Você não vai confundir isso. Porque quando nós vamos analisar as exceções previstas no artigo 7º, o tema de hoje precisa ficar cada vez mais claro ou evidente. Parágrafo 2º diz, é também aplicável a lei brasileira em crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço correspondente ao espaço brasileiro. O que isso quer dizer? Que aplicar-se-á a lei penal brasileira a aeronaves privadas. Por que o código disse privadas? Porque, eventualmente, aeronaves públicas ou a serviços do governo obedecem também à mesma regra adotada pelo Brasil. Então, sabe-se que aplica-se a lei penal brasileira em todo o território nacional, que se compreende até 12 milhas da costa e se estende em aeronaves públicas ou a serviço do governo brasileiro. Aeronaves estrangeiras particulares, quando em porto, no espaço aéreo brasileiro ou em alto mar. Esta é a primeira parte da aula, princípio da territorialidade. E lei da bandeira, que é a extensão de território. Nos acompanhe, nos siga nesse canal, indique o canal, como também dê o seu like e as suas sugestões. Até a próxima. Professor Baloy responde.